Sejam muito bem-vindos. Welcome, guys, to one more Practical Pronunciation class. E hoje a aula de vocês vai ser comigo. Why? Because of the Portuguese interference. Ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interferência do português no inglês. It's very common for this to happen. I don't know if you guys ever thought about it, but Portuguese interference happens and quite often, okay? Why? Well, it's obvious, right? Né? Por que acontece essa interferência do português no inglês? It's very obvious. We are Portuguese native speakers. Why wouldn't it be? Right? Why wouldn't there be an interference? Por que não haveria? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas coisinhas, assim como também a little bit of the English interference while learning Portuguese, some of that interference that happen, alright? Então aqui, gente, são coisinhas assim pra gente pensar um pouquinho e melhorar o nosso speaking, right? É que nem, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, cara, como será que eu falo? Deus me livre, né? Aí o povo inventa ali algumas coisinhas, God me free. Mas não, essa expressão does not exist. Alright, so let's take a look at the expressions, shall we? At the interference, sorry, not expressions necessarily, but a little bit of that Portuguese interference. So the first one I have here is the evidence of Portuguese to English negative. Okay, so transfer Alexis. She is very sensible. Sensible existe. But sensible means sensato e não sensível, tá? Então, quando eu quero falar, ai, nossa, ela é muito sensível. She's very sensitive. So, she is very sensitive. That would be the correct way of saying, instead of she's very sensible. Okay? Sensible comes from sense, from common sense. Quando a gente quer falar que algo é sensible, quer dizer que é sensato. Oh, that's sensible, right? That's common sense, that's sensible. But when someone é sensível, then you say sensitive. Now she had a lot of exit. Gente, this expression, this way of saying é de lascar, né? Por quê? Gente, todo filme que aparece alguma tragédia que todo mundo tem que sair fugindo, o que é a primeira coisa que aparece? Exit, right? Guys, you guys have to go through the exit. So, how are we going to say? I cannot say she had a lot of exit. She had a lot of exit. No, that doesn't sound right. Ela teve muita saída. No, it does not work. So you have to say that she had a lot of success, okay? That would be the correct way of saying she had a lot of success, okay? Eliza thinks Higgins wants to prejudice her. Now this is a false cognate. False cognate. Todos nós conhecemos os false cognates, né, que são os falsos cognatos. São palavras que elas parecem com palavras que nós temos no português, porém possuem um significado diferente, o que é o caso de prejudice. Have you ever heard about a book by Jane Austen called Pride and Prejudice? Que significa orgulho e preconceito. So,
Whenever we want to talk about prejudice, we're talking about preconceito. So there is a lot of prejudice towards, black people, about Jewish people, about gay people. Prejudice, preconceito. All right. So what would be the correct word here? The correct word would be Eliza thinks Higgins wants to harm her. Ok? Harm significa prejudicar, danificar. Alright? And how about this? He likes learning new idioms. Well, essa daqui eu acho que é um pouquinho fácil, né? Porque we all know that idioms is related to expressions. English idioms, it's an English expression, a slang, right? He likes learning new idioms. It means that he likes to learn new languages. Então a gente tem que ter um cuidado enorme com os falsos cognatos. When you're talking to me, for example, well, I'm an English teacher who is Brazilian. I will understand you because I will probably know what you're trying to tell me because of the similarity of the words. But sometimes if you're talking to a native, they might just be like, what do he mean by... E talvez eles nem vão até te corrigir, porque eles não entenderam o que você quis dizer pela palavra, tem um sentido completamente diferente. Alright? Here's a good one. So we all know that A, B, C, D is a letter, right? A letter can also be a paper where you write something down for someone. That's a letter. But how about you try to get that paper that this person wrote you, but you can't read? I don't understand your letter. That is very common mistake. It's an honest mistake. Why? Well, porque no português a gente fala, eu não entendi a sua letra. But in this case, we say handwriting. I don't understand your handwriting. Okay? Handwriting, which means that it's how you write by hand. Okay? And the last one I have on this slide is the idea is giving result. A ideia é dar resultado, né? The idea, that's common. The idea is giving result. We don't give result because result is not a thing to give, okay? What we can say is like the idea is showing results, é mostrar resultado, okay? So instead of using give, we're going to show. We're going to show results. We're going to provide results, the outcome. The idea is to provide results, to provide a concrete outcome. All right, guys? Now let's go to our next slide. So here I have another evidence of Portuguese to native English transfer, phonology. So examples of how phonological transfer affects spelling, right? So people still speak English with different accents. Então aqui, como o inglês tem muitas palavras cuja fonologia, a fonética é muito parecida, a gente pode acarretar esse misspelling, né? Então, people still speak
speak English. E olha a diferença da pronúncia de uma palavra com a outra. Por que tá errado? Porque steal significa roubar. People still speak English in different accents. People rouba falar. It doesn't sound right. So the correct word here is still. Still. S-T-I-L-L. Still. And look, can you notice the difference between still and steal? Okay, look, steal, steal. This word right here is steal, steal. You pronounce E and A, steal. While the other word, the correct word, S-T-I-L-L, still. Did you notice the difference? Still. Yes, steal, steal. The other, still, still. Okay? The same happens with she leaves in Amanda. Então, isso vem muito da nossa, do nosso costume, da interferência, né, da pronúncia da letra I no inglês, da nossa letra I para o inglês. Porque quando eu vou falar índio, eu enfatizo o I. Índio, igreja, porque esse é o som do nosso I, né? E como vocês viram algumas aulas atrás, the schwa sounds, the I in English has that sound. I, okay, So she lives in America. She lives in America. In Amanda. In Almada. Oh my goodness. All right. Almada also has a schwa sound. Almada. Almada. She lives in Almada. She lives in Almada. Not leaves. What does leaves mean? Well, it can be the ES sound of to leave, which means to go out. I'm leaving now. I'm going out now. Okay? Or it can also be the plural for leaf. Okay? So the trees have a lot of leaves. Okay? We say what we hear. I think someone forgot an H there. We say what we hear. Aqui outra influência que é o som do H. Hotel, hospital, hoje. We don't pronounce the H. H is silent in the Portuguese language. But in English, H has the sound. Hospital, hotel. Okay? Some words are the exception of the rule, like hour. Like what? Hour. Do we meet? At what time do we meet? So what's... Okay? So we say what we hear. Okay, so we're missing an H in that sentence, right? Orthography. So evidence of Portuguese to English negative transfer. Orthography. I speak English. If you are talking, nothing wrong. But in English, every nationality or every language name, every proper name should be capitalized. What does it mean should be capitalized? It doesn't mean that it means that I'm talking about money. It means that it needs to begin with the capital letter. Capital letter, evidence. E is a capital letter. Portuguese, P is a capital letter.
E in English is a capital letter. Orthography is all capitalized. So we need to we need to pay attention to whenever we talk about nationality, we talk about a country name, a language name, someone's name, anything that has a proper noun, it needs to be capitalized. Okay? How about a little Italian village? Italian, like I said, it's nationality. So, capital I. Immense. We're missing an M, so it's double M right there. Imenso, né? A gente não tem essa grafia no português. A gente não escreve imenso com dois M's. But we do in English. Immense, so it's double M. All right? Practically. So we're missing a C. Say, look at the name of our course, Practical Pronunciation. So it is a word that comes from practical. So practically, we're missing a C. Vehicles. Now we added an extra letter here, right? Vehicles. A gente tira o U, só fica o CLS, né? CLS. Vehicles. All right? So sometimes I have difficulties with that. Sometimes I forget how to spell a word. So I do get to ask Mr. Google here, hey. Nowadays I've been using ChatGPT more often, but for other things, if you don't know how to spell, ask Mr. Google how to spell. But please, remember, there are some orthography mistakes just because of how similar a word is in Portuguese. All right? Next slide. Evidence of Portuguese to English negative transfer, morphology. So the derivation, unpredictable, imprevisível, unpredictable. So we say unpredictable, ok? Ou, né, no português, como a gente fala imprevisível, eu não consegui ser. Repare que eu tive até dificuldade de ler a palavra, porque uma palavra não existe, né? Mas a gente acaba jogando um imbromation ali sometimes, and we just assume, ok? Assume, like I just mentioned right now, não significa assumir, but presumir. Então, we assume that is unpredictable, while the correct one is unpredictable. The same thing with desinteressante. It's not interesting, it's uninteresting. Not disinteresting. Uninteresting. Okay? The politics are corrupt. Politics, when we talk about politics, we're talking about politica. Okay, so we don't talk about politics so we don't make enemies. Because I love my friends, and if we start talking about politics, I'm sure I'm going to disagree with a lot of them on a lot of views. Why, Karen? Some of my views tend to be a little bit radical. I'm Christian, sorry. So when we talk about, corruption, about corrupt politicians, okay? So when we talk about the person per se, the people in Congress, in the Senate, in the presidency, in the city halls, in the government, so they are politicians, okay? Politicians. So the politicians are corrupt, especially
you know what I'm talking about. The politicians are corrupt. The critics weren't positive. As críticas não foram positivas. E aí? Can you tell me? Are you able to tell me why is the critics is wrong? 30 seconds. I'm kidding. I'm not gonna give you 30 seconds. That's too long. Well, while it seems logic for us, né? Enquanto parece lógico para nós, critics are the people. Oh, the critics really hated that movie. Meaning, os críticos, as pessoas que criticam, né? Que fazem as críticas aos filmes. But when we're talking about the noun, like we say criticism, okay? The criticism wasn't positive. And another thing, criticism is not countable. It's not a countable noun. So we say the criticism was not positive. Porque ele já indica conjunto de críticas, tá? Então, geralmente conjunto a gente não vai pôr no plural, porque ele já indica uma multitude, right? So criticism was not positive. The criticism was not positive. Hoje em dia a gente não utiliza muito essa palavra, né? A gente mascara criticism by feedback. Oh, let me give you some feedback. Which is criticism disguised by like, oh, I'm giving you like a constructive criticism, right? The area is habited comes from habit, which means hábito. It's something that we are used to doing. Habitat doesn't even exist, okay? But when we're going to talk about the population of a location, we say inhabited, all right? So this area is inhabited. For example, Cracolândia is inhabited by a lot of drug addicts, okay? Ela é habitada, ela é populada, is inhabited. Okay, guys? So we tend to create new words out of the words we know in Portuguese. They do have a variation in English, very similar, but which are not these. Okay, so these are just some examples. How about inflection? When we later, que nem eu falei ali no começo, got me free. To be more correct, this expression, so help me God. Né? So help me God. Que Deus me ajude, né? Seria o mais correto, uma versão mais parecida para o Deus me livre. So help me God. Né? Free times. Times does not have a plural. It means free time. Do you have any free time? Você tem algum tempo livre? It'll always be in the singular, always singular. I have some homework to do, also uncountable. Eu tenho bastante trabalho de casa, tem bastante tarefa. Nossa, tem muita tarefa hoje. Nem no português a gente fala no plural. Por que eu vou pôr no plural no inglês? Right? Homeworks. No, it's not countable. Informations. Also, it's not a countable noun. So countable nouns do not have plural. There are some exceptions to the rules, but it depends a lot on the context of what we're talking about. Okay, guys? Mas informação, no. Information does not have plural. So, oh, but Karen, isso que é falar, nossa, ele me passou muitas informações legais. He gave me a lot of cool information. We still say it in singular. Deixa eu te dar uma informação. Let me give you
a piece of information. Aí a gente vai utilizar outras palavras para indicar a fração daquela informação. Deixa eu te dar um pedaço de informação aqui. Let me give a piece of information, okay? A bit of information. That's countable. 2 bits of information, okay? But never informations. All right? The next one I have here for you guys is evidence of Portuguese to English native transfer, syntax. I also am tired, word order. What's wrong in here? No, isso aqui é uma questão gramatical, né? A gente tá falando de sintaxe. Então, é necessário um estudo mais profundo com relação a isso. Nesse caso aqui, eu estou falando de ordem de palavras. I'm also tired. Eu também estou cansado. Como no português eu falo, eu também estou. No inglês, eu acabo pensando que eu vou usar o também antes do am. Mas no inglês, vamos por assim, para ficar muito mais fácil essa compreensão. O verbo to be, se alguém já assistiu alguma vez alguma aula minha falando sobre o verbo to be, eu vou falar que o verbo to be é o único verbo independente da língua inglesa. Ele é o único verbo que a gente conjuga na língua inglesa. E o que a gente faz? I am, ele sempre vai estar ali, ó, juntinho com o pronome pessoal, tá? Então, toda vez que você vê um advérbio, I am, né? Nesse caso não é um advérbio, mas I am also tired. I am very hungry. I am alguma coisa. I am very fast. She is, né? Sempre vai vir depois do verbo to be. Ok? She likes very much to read. Ela gosta muito de ler. She likes to read very much. Ok? She likes to read very much. Ou eu posso pôr assim, she very much likes to read. Ok? Mas aí eu tô enfatizando o quanto que ela gosta de ler, que isso é uma conversa para um outro dia. Mas o correto nesse caso aqui é she likes to read very much. American sheriffs each day work less. Os sheriffs americanos trabalham cada dia menos. The American sheriffs work less each day, né? Então ali, tempo, toda vez que nós falarmos sobre tempo, o tempo sempre vem lá no final da frase. Every day, on Monday, on Tuesday, last year, next year, it will always come at the end of the sentence. Alright, guys? Gender agreement in English. It's very difficult because we don't have a neutral gender, né? Hoje em dia eles querem introduzir, né, o gênero neutro no inglês, o que é extremamente esquisito, porque só tem she and he, né? Querem fazer no português também, mas é difícil. Não tem um gênero neutro no inglês. O que eles fazem hoje em dia, né? Essa galerinha do gênero neutro. Eles querem utilizar o they, né? Que pode ser usado tanto para eles como para elas, para uma pessoa só. Tem até um meme do Rafinha Bastos zoando isso, né? Mas, como a gente não tem um gênero neutro no inglês, a gente substitui a pessoa por one, ok? Então, como eu não sei, como eu não determinei se eu tô falando sobre ele ou ela, if a person has no money,
one can't get married. Então, we substitute, we replace he or she by one, the number one. Yes, so one is a very versatile word. Why? Because we can replace other words so it doesn't become redundant, né? Então, quando a gente está falando uma frase que eu tô vendo que vai ficar muito redundante, eu ficar ali repetindo aquela palavra, eu posso substituir ela pelo one, tá certo? E nesse caso, a gente substitui o one, o she por one, porque eu não sei se eu tô falando sobre he ou se eu tô falando sobre she. Alright. Number agreement. No português, in Portuguese, we can definitely say outros países, but in English we can't. Others. Quando a gente usa o other com S, others, a gente sempre vai usar no mesmo sentido que a gente usa mine, his, hers, ours, theirs. We're talking about the others, ok? A gente não utiliza o substantivo logo após. Então, let's talk. So, we've been talking about these countries. We've been talking about the South American countries. Now, let's talk about the others. Nesse caso, como eu já subentendi que eu tô falando sobre países, eu posso falar others. Others já me indica outros países. O others sozinho, desde que já está subentendido. Nesse caso aqui, others countries, other countries, tá? Não podemos, não colocamos plural em others. Other countries, ok? Gente, aqui, né, tá assim, este gênero de legumes é até engraçado, mas é que essa tabela tem um pouquinho de um português de Portugal, né? Então, a gente fala this kind of vegetables. This kind of vegetables, this kind of vegetable, doesn't have plural. Esse tipo de verdura, de legumes, this kind of vegetable, ok? The United States are, os Estados Unidos são, no português nós vamos falar, but, como eu falei lá atrás, conjunto não tem plural. Então, a minha conjugação aqui é is. The United States is a country, okay? Because it's one country. The United, it's a name. A name, it's singular. Por mais que a gente fala United States of America, pay attention, the United States of America is a country. The United Arab Emirates is a country. The United Kingdom, não, isso aí não tem plural. É que eu fui na onda do King, do The United, né? Mas é um só. Agora aqui, ó. E esse é uma coisinha que muitos alunos cometem. E, gente, não tenham medo de cometer esse erro, porque é comum, é normal. E é aquela evidência viva da transferência do português para o inglês. She has afraid of dying. She is afraid of dying. É que nem eu falar, mas isso é algo que vocês já estão acostumados, vocês conhecem e a gente enfatiza bastante logo no início. I am 38 years old. I will soon be 39 years old. Nesse caso, é a mesma coisa. She is afraid of dying. She is 20 years old, ok? Se você quer utilizar o afraid, eu posso falar assim, o have. She has a fear of dying. Aí, nesse caso, eu utilizo fear, que é um sinônimo de afraid. Só que, ó, pay attention how I say she has a fear of dying, instead of she is afraid of dying. When she heard the news, she stayed happy.
E isso acontece muito e vários alunos já me perguntaram isso. Teacher, como é que eu falo? Nossa, eu fiquei feliz. I say, I am happy. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, okay? She is happy. She was really happy with the news. I am happy. You are happy. We are happy, okay? Prepositions following verbs, nouns, and adjectives. So this is pausa. Continuando. Prepositions following verbs, nouns, and adjectives, ok? Então, aqui, quando a gente tem essas preposições que seguem os verbos, os substantivos e os adjetivos. She was very nice with me. E aí? O que vocês me dizem? Será que tá correto eu falar she was very nice with me? It doesn't sound wrong, right, guys? It doesn't sound wrong. But the correct way is she was very nice to me, ok? O with, ele tem essa ideia de com, mas no sentido de acompanhar. She walked with me. Oh, we were walking and she went on a walk with me, along with me. We were together. That's the idea of using with. Okay, so she's very nice to me. The same thing. She's married to a Frenchman. Ok? She is married to a Frenchman. Ela é casada com francês. I dreamed about the sea. Né? Eu lembro muito bem a minha teacher quando eu estava aprendendo sobre isso, sobre essas prepositions, né? E eu lembro pensando assim comigo, cara, mas na minha cabeça não entra isso. Eu quero falar que eu sonhei com alguém, né? Mas no inglês eu não vou falar with. Por quê? Porque a pessoa não estava sonhando comigo, né? Tipo, como, I had a dream about you, né? Oh, nice. Aí se a pessoa tava ali, né? Tipo, Inception, sonhando junto, talvez, né? Venha fazer sentido utilizar with. But in English, when we think about dream, I had a dream about you last night. Okay? We will use about. It will depend of the weather. Né? Vai depender do tempo. Actually, it will depend on the weather. Gente, e essas coisinhas, essa parte aqui, ela assim, é algo a ser estudado, a gente aprende, mas não é algo que eu gostaria que vocês ficassem fixados para falar direitinho, porque isso vai te travar mais, tá? Então, assim, continue falando natural. Com o tempo, com a prática, com a experiência, vocês se acostumam. Mas isso, essa compreensão da utilização dessas prepositions, ela só vem com a prática. Porque enquanto a gente ainda permitir essa interferência, né, é impossível a gente parar de pensar em português. Mas até a gente se acostumar, essa interferência vai acontecer. Mas não se preocupem, porque vocês serão compreendidos, tá? A person that just thinks in money, just think about money, okay? The same way about dreaming, I dreamed about you, you're always thinking about money. Or I could think of something. I could think of something to do. I could think about something. I can think of something. Let me think on it. Ok?
I can also use that way. Let me think on it. Mas nesse caso aqui, nossa, você só pensa em dinheiro. No, wow, you only think about money. All right? And this book is of Saramago. Bom, essa daqui eu nem preciso explicar, né? Porque tá errado. Eu acho que vocês já viram ali. Posso falar of? Posso, mas aí eu teria que ter um apóstrofe S ali no final. This book is of Saramagos. Okay? Is of my mother's. Is of mine. Ok? O correto seria this is Saramago's book. Alright, guys? And now we have some evidence of Portuguese to English negative discourse. In what concerns? What would be the best way to say in what concerns? Instead of using in what concerns, what would we use? Are you able to tell me? We say in regards. Ok? In regards já indica em o que interessa. In regards to this. Okay? So instead of using what concerns, we can use regarding, in terms of, with respect to. Né? A gente com respeito ao. No, in terms of. Okay? So text internal referring expressions lacking coherence in English. In what concerns Jane Austen? No. In regards to Jane Austen, okay? In regards to Jane Austen. The next one. Evidence of a reluctance to draw upon Portuguese-English correspondences. Students prefer inconsistent instead of inconsistent. Aí aqui, geralmente os alunos porque eles já entendem o prefixo do an e eles querem utilizar o an ao invés do in. E nesse caso é bem similar ao português, inconsistent. It's not consistent, it's inconsistent. Unfrequent instead of infrequent. For instance, instead of for example. Eles querem utilizar for instance porque parece que soa mais nativo, mais bonito, mas a gente pode muito bem utilizar o for example, ok? It's unchanged instead of unaltered. Unfair instead of unjust. E os dois estão corretos, tá, gente? Não tá errado. Oh, this is so unfair. But sometimes we want to say é injusto. That's not just, it's unjust. Okay? To put up with. Porque é um phrasal verb. Oh, I cannot put up with. Instead of tolerate. I cannot tolerate this. O put up pode ser também no sentido de aguentar. Gente, eu não aguento essas coisas. I can't put up with this. Okay, you're both correct. Go on. My heart will go on. Near, far, wherever you are. My heart will go on. Continue, go on, continue. Okay. To be frank, honest, let's lay one's cards on the table. Let's be frank. See the end of a difficult situation. See the light at the end of the tunnel. Right? Então, essas frases aqui não é que elas estão erradas. Só aquelas duas primeiras ali, tá? Mas não precisa você querer
let's flourish a little bit to sound more native-like. Não, pode usar o mais simples, não tem problema. E aqui, nós temos aqui evidence of English to Portuguese negative transfer in Lexis. Actually, meaning atualmente, actually. Eventualmente, eventually. Novela, novel. Guys, eventualmente, eventually, they're the same meaning. Actually, não significa atualmente, tá? Actually means na verdade. Atualmente means nowadays. Eventually, eventualmente. Cara, eventually it will happen. Eventualmente vai acontecer. That's correct. That's fine. Novela, it's not a novel. Novela is a soap opera. A novel is a book. Okay, specifically in the fiction world, is a novel. Subscritores, it's not a subscriber. Subscritor é coautor, meaning subscriber is someone who subscribes for your channel, for example. Quer dizer que você está ali assinando, fazendo uma assinatura. You are subscribing. I am a Netflix subscriber. Ok? Tarifa de regresso, a return fare. Serviço de parcelas expresso. Parcelas. Não. That would mean packages, okay? A parcel, an express parcel service. Parcel não é parcelas. Parcel é uma package, ok? Expuseram-no no julgamento means he was exposed during the trial. He was exposed means that he was revealed, ele foi exposto, né? Vou suportá-los nas eleições, meaning I'll support you in the election. I'll support you does not mean suportar, it means apoiar, ok? I'll support you in the elections, né? Esse daqui é o... Às 3 horas, deixe-me ver aqui no meu diário. Let me check my diary. Let me check my agenda. Let me check my calendar. Let me check my availability. Okay? At 3 o'clock, let me check my availability. Let me check my calendar. Okay? Spelling, Eurotunnel, Eurotúnel. Entertainment, entretenimento, né? Às vezes a gente erra ali por causa da influência no inglês. Entretenimento ao invés de entretenimento. Entrevista, isso aqui já é mais do inglês para o português, né? Entrevista, instead of entrevista. Estrutura, ao invés de, né, de estrutura, de structure. Victorious, vitorioso, que é vitorioso. Syntax, foi uma jornalista no Chile. From, were you a journalist in Chile? Quando eu quero dizer, né, nesse caso eu tenho ali um sujeito oculto, eu vou falar it was a journalist from Chile, tá? Ou eu fui uma jornalista, se eu tô falando que eu fui, I was a journalist in Chile. Were you a journalist in Chile? É o filme fiel ao livro? É o filme fiel ao livro? Does the movie stick close to the book? Is the movie true to the book? Tenho trabalho aqui há 10 anos. Tenho trabalhado aqui há 10 anos. I've been working here for 10 years. E um belo, sólido e pesado monumento. It's a fine, solid, heavy monument. And that's it, guys. So this is the end of how Portuguese can interfere with our English
learning, right? I hope you enjoyed. Espero que tenha trazido bastante insights para vocês. E é isso, gente. O Tim estará aqui com vocês na próxima aula. God bless you all. Bye bye.